Salmo 126. Quero ler esse salmo com vocês. Esse é um salmo, não sei se os irmãos já têm percebido, eu gosto muito dos salmos ditos salmos de romagem ou salmos de peregrinação. E este é mais um dos salmos de peregrinação ou salmo de romagem. O que significa isso? São salmos cantados ou compostos enquanto eles peregrinavam, enquanto eles eram conduzidos por Deus, seja ao culto no templo, seja de uma circunstância de adversidade, em um determinado momento, onde eles estavam no deserto e caminhavam em outra direção, ou seja, no caso aqui deste salmo, depois de um período intenso, de um grande sofrimento, onde eles puderam receber da bênção do Senhor o presente de voltar para casa. Acabamos de cantar isso, e esse salmo fala justamente sobre essa realidade. A realidade de um povo que volta para casa depois de um período de 70 anos de cativeiro. Eu quero nessa noite propor a gente pensar, queridos, e apesar de tudo estar difícil, apesar de não entendermos muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, apesar de vermos tantas notícias tristes e trágicas como temos visto nos tempos de hoje, nunca perca a esperança. O Senhor está no controle de todas as coisas. E esse salmo, ele nos propõe a pensarmos sobre isso. Aliás, esse salmo, ele é cantado, ou fora cantado, composto, justamente para alegrar o coração dos peregrinos e encorajá-los a continuar, porque Deus é um Deus de esperança. É um Deus que renova a força do seu povo. Não é isso, queridos, onde nós estamos hoje. Estamos hoje aqui. Você lembra alguns anos atrás, a quarta-feira de cinza, se não fora o Senhor, onde você estaria? O nosso Deus é um Deus que renova a esperança na vida do seu povo, irmãos. E esse salmo diz assim, eu que escrevi um monte de coisa, mas eu sei que não vou falar nada. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enchestes o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que saia chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Este salmo, por si só, fala ao nosso coração, mas vale a pena fazermos algumas menções aqui. Antes de falar sobre o salmo em si, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, em obediência a Deus, se Deus falasse ao seu coração para comprássemos um terreno com as economias que eu e você, durante todo o nosso tempo até hoje, juntamos, para plantar em um local que fosse deserto, onde as pessoas estariam dizendo para você, aqui o que se planta não dá nada. Você pensaria a respeito desta situação? Você perderia a esperança em Deus e acharia que se enganou, ou você continuaria obedecendo a Deus? Se Deus chegasse para mim, para você e falasse assim, olha, pegue todas as suas economias hoje, compre bastante sementes e um terreno desértico, e lance todas essas sementes nesse deserto. E ao chegar lá, as pessoas falassem para você, aqui não dá nada, é deserto. Você questionaria ou você continuaria obedecendo a Deus, apesar das pessoas dizer que não há esperança para a semente brotar? O que eu e você faríamos? O que aconteceu com Israel foi justamente isso. Deus investindo em um povo em que
não entendia o seu plano, nem muito menos a sua voz. Por diversas vezes, e esse salmo fala sobre isso, porque esse salmo é um salmo de retorno do cativeiro. Vocês já ouviram falar do cativeiro babilônico? Quanto tempo o povo ficou no cativeiro babilônico? Quem lembra? Ninguém lembra? O Alan, cadê o Alan? O Alan está dando aula de Daniel, não? 70... O Alan apareceu ali fazendo um 7. Não é 7 não, irmão, é 70. 70 anos, irmãos. Esse povo aqui, ou este salmo, é um salmo de libertação do povo do cativeiro e da corrupção do povo. Sabe por que o povo foi para o cativeiro? Por causa da sua corrupção, por causa da idolatria, por causa do seu coração desobediente. Deus permitiu o cativeiro por 70 anos babilônico na vida do povo, não por maldade, mas por amor. Leia depois Jeremias capítulo 25, leia depois Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 30, 31 e 33. Veja quanto Deus está falando: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí, ó Israel. O cativeiro é amor de Deus para preservar o povo. Agora imagina comigo 70 anos em uma terra distante, fora da sua cultura, fora do ambiente de vida onde eles aprenderam a conviver, conhecendo a terra, tendo que se adaptar às leis de uma nação, tendo que se aculturar a um modo de ser, e depois de 70 anos Deus cumpre a sua boa palavra sobre a vida do seu povo, trazendo-os de volta à sua terra. É por isso que o Salmo começa dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Imagina, irmãos, passaram 70 anos. As casas, certamente, daqueles que saíram de lá já idosos, já não estavam mais. Aqueles que saíram crianças chegam adultos. É uma outra realidade, mas Deus cumpre sobre a vida desse povo a sua boa palavra. Irmãos, precisamos entender de que não é o tempo em que esperamos, é o tempo de Deus para que a boa palavra dele cumpra-se na nossa vida. Portanto, devemos ser obedientes. Se Deus diz, obedeça. Sabe por que o povo foi para o cativeiro babilônico? Por causa da desobediência. Jeremias capítulo 25, o Senhor vai dizer para o povo, usando a vida do profeta Jeremias: por 25 anos veio a palavra do Senhor a mim dizendo, quer de dia, quer de noite, assim diz o Senhor. Porém, este povo não me deram ouvidos. Veja lá, insensibilidade de ouvir a voz de Deus. Tá bom, pastor, esse foi o povo de Israel. Não, esses somos nós. Esse não foi apenas a nação de Israel que diversas vezes, seja no cativeiro assírio, seja no cativeiro babilônico, que Deus usou de misericórdia, os trouxe de volta e os fez olhar novamente para o Senhor. Esse mesmo Deus que é rico em misericórdia e que sempre vinha e resgatava o seu povo amado Israel, é o mesmo Deus que fez isso comigo e com você. Veja que assim como o Senhor fez com Israel, Ele fez com a sua igreja, que sou eu e você, agora através de Jesus Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos inimigos de Deus, mas Ele veio para nos libertar do nosso cativeiro, do nosso pecado, da nossa escravidão, daquilo que nos tirava a esperança e nos trazer de volta à vida. Efésios capítulo 2, irmãos. É só ler. Por isso, quando a gente lê esse salmo ele precisa fazer sentido nesse contexto. O povo está feliz, está jubiloso, alegre, porque Deus está cumprindo a sua boa palavra. Para aqueles que esperam no Senhor, é necessário continuar confiando em Deus, porque Ele cumpre a sua boa palavra, independentemente do tempo. Deus é o Deus que faz com que a sua palavra seja cumprida na vida do seu povo. E o texto vai
ser dividido, ou o saltério vai ser dividido de 3 formas. Do verso 1 ao verso 3, ele fala da alegria da libertação, ele fala do testemunho do povo às nações, das grandes coisas que Deus fez por ele. Do verso 1 ao verso 2, ele vai falar da reação de alegria do povo diante de grandes livramentos que Deus deu para este povo. E aí depois, do verso 4 ao verso 6, ele fala do desafio, do recomeço, da esperança em Deus. Veja se não é isso que está relatando o Salmo. No verso 1 ele vai falar desse sonho que fora restaurado. Ficamos como quem sonha, quando Deus nos cumpriu a sua boa palavra sobre nós, quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião. Se você ler Jeremias, fazendo um paralelo, lá no capítulo 32, o profeta Jeremias diz que agora para o rei que deveria comprar as escrituras de uma determinada terra, colocar em um vaso de barro, porque duraria muito tempo. Deus falou assim: olha, eu vou cumprir a minha boa palavra sobre este povo quando trazê-los de volta a esta terra. E Deus cumpre. E o que é que Deus faz? Deus enche o coração desse povo de alegria. É esse Deus, irmãos, que realizou esse feito poderoso na vida da nação de Israel depois de 70 anos, é o mesmo Deus que continua enchendo a boca e o coração do seu povo de alegria, de riso. É o mesmo Deus que nos alegra em tempos difíceis. É o mesmo Deus que nos enche de motivação diante das angústias da vida. Por quê? Porque nós somos o povo, como era o povo de Israel, o povo que é alvo da graça e misericórdia do Senhor. E podemos sim repetir o que o saltério aqui diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque é fato, é verdadeiro isso. Olhe para a sua família. Olhe para a sua realidade. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, irmãos. Como diz o próprio salmista: se não for o Senhor, há muito tempo teríamos sido engolidos vivos. É o Senhor quem faz grandes coisas por nós. E ele repete isso no verso 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se alegre. Se alegre. Só que as grandiosas coisas que o Senhor faz não é na dimensão do olhar humano. É o cuidado simples do Senhor. Você tem água para tomar banho? Grandes coisas fez o Senhor por você. Sabe quando é que essa perspectiva ela começa a se tornar mais evidente em nossas vidas? Quando a gente chega em situações ou em lugares em que o povo tem que andar quilômetros com um balde de água na cabeça para tomar banho com 1 litro de água, e aquele balde de água tem que dar para ele e para a família. Quanto tempo você passa embaixo do chuveiro? Grandes coisas fez o Senhor por nós, irmãos. Por isso nós estamos alegres, felizes. Porque o Senhor é aquele que, assim como fez com Israel, tem feito com a sua igreja. Tem restaurado os nossos sonhos. Tem nos dado esperança. Tem nos mostrado uma perspectiva verdadeira de um sonho, um futuro real, não é ilusório. Nós sabemos para onde vamos e temos a convicção de quem fez a promessa é poderoso para cumpri-la. Vou permitir que vocês vão 70 anos para a Babilônia, mas vou trazê-los de volta. Quando o Senhor trouxe-nos do cativo de volta a Sião, foi como um sonho. Eles se alegraram com aquilo. Eles se alegraram com o que o Senhor fez. Porém, irmãos, o retorno nunca é fácil. Quando eles voltaram para a sua terra, e depois, se você quiser conhecer um pouco melhor esse contexto do cativeiro, do retorno desse povo da Babilônia, você lê livros como Esdras, Neemias, leia lá Daniel que vocês estão estudando. Gradativamente esse povo está retornando. Jeremias no capítulo 52, foram 3 deportações, não vieram todos de uma vez. E à medida que eles voltavam,
Eles voltavam com uma perspectiva feliz, porque Deus está cumprindo a palavra sobre a vida deles. Porém, eles voltaram para uma terra em que eles não mais conheciam. 70 anos se passaram. É por isso que dos versos 4 em diante, mostra esse retorno para casa e a esperança de recomeçar diante da calamidade e da destruição. O verso 4 vai dizer: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Há um canto de alegria, há um riso, sim, mas pelo outro lado, há uma situação a ser mudada. E quando ele usa essa comparação, como enche os ribeiros no deserto, há uma outra tradução que fala do Negueb, das torrentes do Negueb. Vocês já viram um vídeo na internet onde o povo está no deserto e de repente sobe assim em alguns lugares e vem aquela enchente no meio do deserto? Essa é a petição do salmista: Senhor, assim como no deserto não há água e do nada, lá do Negueb, desce as torrentes de água, porque chove lá no monte, lá no Negueb, e a água desce pelo deserto, renovando e trazendo vida onde há só sequidão. E a oração do povo é: Senhor, restaura-nos como o Senhor fez ou faz com as torrentes do Negueb, enchendo os ribeiros no deserto. E aí no verso 5 é tão interessante, porque no verso 5 mostra a esperança daqueles que plantam mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à situação difícil, quero retorno à terra, eles falam: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que estão andando em situações difíceis, mas mesmo assim perseveram, estão sendo obedientes à voz de Deus, aquilo que Deus quer para este povo no meio da terra, eles não perdem a esperança, mesmo com lágrima, mesmo em árduo trabalho, eles estão semeando a semente. E o verso 4 mostra, o verso 5 e 6, mostra a esperança daqueles que plantam mesmo em meio aos sofrimentos. Com a esperança de que Deus, assim como enche os ribeiros no deserto, irá abençoar a vida daqueles que estão agora retornando para a sua terra depois de 70 anos de cativeiro. A ideia aqui do colher, a ideia do agricultor. Você já viu o agricultor como faz? Ele lança a semente, ele todo dia está lá, não? Ele lança a semente, ele tem um tempo certo de confiar em Deus, que Deus vai mandar a chuva certa, na medida certa, para que a semente cresça e no tempo certo ela brote e dê o fruto. Você já viu algum agricultor lançando a semente na terra e olhando, falando assim: não vai chover não? Ele lança a semente nas terras sabendo de que não depende mais dele. O que dependia dele, ele fez. Com suor, com muito trabalho, às vezes com lágrimas. Jogar na terra o feijão que tinha para comer, mas eu lanço na terra para produzir. E esperando em Deus que na chuva certa a semente cresça, brote, germine e dê o seu fruto. Às vezes, irmãos, nós vamos semear com lágrimas. Às vezes nós vamos semear com muito trabalho árduo. Mas o que nos cumpre fazer é semear e esperar em Deus. Porque aqueles que saem andando, chorando e lançando a sua semente, o salmista diz que volta colhendo os seus feixes. É a ideia da introdução que eu falei para vocês: pegue toda a sua economia, invista em um terreno que é desértico e lance todas as suas sementes. Se Deus te mandar fazer isso, você faz? Ou você pensaria o contrário? Teria fé para fazer o que Deus manda? O que o povo está fazendo é isso. Está retornando, está tudo um caos, uma destruição depois de 70 anos, tendo que se adaptar a uma nova vida, mas eu preciso lançar semente na terra, eu preciso entender de que Deus está cuidando de todas as coisas, e sim, em meio ao meu sofrimento, em meio a tudo que eu estou vivendo, eu vou lançar a semente, e com paciência, eu vou esperar no Senhor.
Gosto desse paralelo que alguns textos bíblicos nos faz com relação ao agricultor. 2 Coríntios capítulo 9 fala sobre isso. Gálatas capítulo 6 fala sobre isso. Tiago capítulo 5, verso 7 e 8 fala sobre isso. E o texto de Tiago é bem interessante. Porque o texto de Tiago está falando de pessoas que têm uma esperança na colheita, que vivem uma vida esperando em Deus e se alegrando nele, com paciência. E lá ele está falando, ele está comparando a paciência no meio do sofrimento, ele está falando da paciência de Jó, da paciência daqueles que oram, e agora ele fala da paciência do agricultor. Ele usa 3 ilustrações no texto para falar sobre paciência. E aí do agricultor ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele usa a expressão do agricultor para dizer que ele não pode fazer mais nada depois que lançar a semente na terra, a não ser esperar em Deus e ter paciência. Você não pode adiantar o processo da germinação da semente. Você não pode fazer mais nada depois que lançá-la na terra. A única coisa que precisamos fazer é esperar em Deus. Espere em Deus. Tenha paciência. Não importa o tempo, Deus sempre cumpre a sua boa palavra. Sempre. Sempre vai cumprir a sua boa palavra sobre as nossas vidas. Lembra que eu falei que esse salmo de peregrinação, ele é escrito para o encorajamento do povo que cantava voltando? E eu falei para vocês que assim como o povo somos nós também. Você lembra do dia que Deus te salvou? Daquele dia em que Ele chamou para conhecer a verdade em Cristo? Você lembra daquela situação que te aprisionava, em que você vivia no passado? Daquela tribulação que parecia que nunca iria acabar, da vida que não fazia sentido? Você lembra como Deus te livrou de tantas coisas no passado? Você lembra como Deus te deu um motivo para sorrir depois que você conheceu a Cristo? Um motivo para cantar para Ele, para servir a Ele? Você lembra do que Deus fez na sua vida? É isso que o salmista está propondo aqui. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes, a expectativa de que Deus ele vai fazer a semente germinar no tempo certo, e que enquanto eu choro e trabalho arduamente, Deus está trabalhando para que futuramente a gente colha com alegria, cumprindo na vida do seu povo a sua boa palavra. Irmãos, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos inimigos de Deus, filhos da ira, mas Deus, sendo rico no seu grande amor, na pessoa do Cristo, nos resgata da nossa fútil maneira de viver e nos faz ter esperança. A pergunta, meus irmãos, é: o mesmo Deus que nos libertou do cativeiro em que estávamos, é o mesmo Deus em quem temos depositado a nossa esperança? O mesmo Deus que nos abençoou, nos tirou da nossa fútil maneira de viver, fez coisas extraordinárias sobre as nossas vidas, grandes coisas fez o Senhor, é o mesmo Deus que continuamos colocando a nossa esperança. Sabe quando fica evidente isso notoriamente? O André orou aqui esse ano. Ficou alguns anos atrás, ficará esse ano na vida de muita gente se não vigiar. Onde irá colocar a sua esperança em homens. Quem vai mudar a nação, o mundo, não são os homens. É Deus, através da sua igreja. Eu falo isso já há algum tempo. Sua esperança precisa estar em Deus. Pastor, mas eu estou esperando há muito tempo. Não importa o tempo em que você está esperando, mas é em quem você está esperando.
Estamos esperando em quem? O tempo não importa. Porque se você estiver esperando em Deus, usando o texto fora de contexto, um ano para o Senhor é como um dia. Deus é atemporal. Ele é eterno. Ele é Senhor do tempo. Em quem estamos esperando? Você viu o que Deus fez no passado na sua vida? Esse texto do Salmo afirma que os que esperam e plantam, mesmo nos terrenos mais secos, colocando as suas últimas sementes, poderão colher diante de Deus um grande milagre. E nós não devemos deixar de plantar, meus irmãos, no lugar onde Deus nos mandou plantar. Ainda que isso seja um trabalho muito árduo, com muitas lágrimas e com muitas dores. Se Deus te chamou a plantar e lançar a semente, onde você está, e isso tem causado em você situações difíceis, lance a semente e deixe o resultado com Deus. Deus nos chamou simplesmente para lançar as sementes. Deus não nos chamou para convencer ninguém. Só lançar a bendita semente. E você não devemos perder a esperança, mesmo que em meio às lágrimas do trabalho, em um cenário doloroso, nós podemos sim esperar em Deus, que cumpre a sua boa palavra e que faz grandes coisas pela vida do seu povo, ainda que, ao retornar, encontre um cenário que não é esperado pelo coração humano. Obedeça. Lance a semente. Leio e concluo o verso 6. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Ele é aquele que restaura o sonho do povo, é aquele que põe riso no coração e nos lábios, é aquele que traz de volta o coração desse povo para a realidade dele e não mais do coração egoísta do povo. O Senhor traz de volta, restaurando os sonhos. Eu não sou... Deixa eu usar a expressão adequada. Não sou tão velho não, viu, irmãos? Mas eu lembro que meu pai escutava uma música, só não vou lembrar o nome do povo, do grupo. Mas eu lembro que ele escutava uma música, se não me engano era Borges, o nome do cara, era um LP. Não sou tão antigo não, irmãos. Meu pai. Mas na minha infância eu lembro. E há se não me engano, no refrão da música, o rapaz cantava assim: sonhos não envelhecem. Vocês lembram quem era que cantava essas músicas lá no período dos anos 60, 70, sei lá? Sonhos não envelhecem. Lembra, Fernando? Rapaz. Não é sério, eu não lembro o nome do autor do disco, não. Como? Loborges. Meu pai escutava essa música e faz sentido. Sabe quando é que os sonhos não envelhecem, irmãos? Quando esperamos em Deus. Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Depois de 70 anos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Todas as nações verão e dirão, de fato, grandes coisas fez o Senhor por eles. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra e traz de volta a alegria ao coração do povo. Ele faz isso o tempo todo conosco. Quantas e quantas vezes na minha e na sua vida estávamos lá tristes,
preocupados. E aí Deus, com a sua bendita palavra, nos renova. Deus, com a ligação de alguém que diz, posso orar por você, nos faz chorar. Com um abraço apertado que ninguém sabia que você estava passando, trouxe consolo. O nosso Deus é um Deus que traz alegria e riso para o seu povo. Deus é o Deus que nos faz voltar a sonhar de novo. Continue esperando em Deus. Obedeça, ainda que seja diante da mais louca situação humana. É para lançar semente no deserto? Foi Deus que mandou? Não tem problema, vou lançar. Porque Deus é o Deus que cumpre a sua boa palavra. Se coloque de pé, vamos orar. Quero convidar a equipe de louvor aqui à frente. Lô Borges, Fernando. Saudoso Lô Borges. Eu não lembro de Lô Borges não, mas eu lembro que meu pai ouvia esses caras aí, rapaz. Era ele e o meu tio que hoje está na eternidade, meu tio Antônio Lô Borges. Eu vou pesquisar depois para ouvir, para recordar a minha memória afetiva. Ó, que legal. Estou dando risada aqui, isso é um pecado. Vamos orar, irmãos. Espere em Deus, tenha esperança em Deus. Ele renova o nosso coração, Ele nos traz alegria de volta. E Ele cumpre a sua boa palavra sobre a vida do seu povo. Obrigado, Pai, porque assim como esse povo, Senhor, que cantava enquanto retornava do cativeiro, assim somos nós. Estávamos perdidos, estávamos, Senhor, no nosso cativeiro, sendo destruídos pelos nossos pecados. Mas da mesma forma como o Senhor mostrou-se misericordioso com a nação de Israel, o Senhor sim também se fez conosco, nos tirando, ó Deus, da nossa fútil maneira de viver, nos tirando, Senhor, do lamaçal dos nossos pecados, e nos trazendo para a Tua luz, nos trazendo, Senhor, um relacionamento contigo. Senhor, nós ficamos como quem sonha, quando pela ação redentora do Senhor em nossas vidas, o Senhor nos voltou a dar a possibilidade de sonhar, olhar a futuro com perspectiva. Portanto, Deus, ajuda-nos a estarmos contemplando as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Senhor, grandes coisas não em termos de dimensão, não em termos daquilo que aparentemente é faraônico, não, mas das coisas simples. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. O Senhor tem cuidado em todos os sentidos. Pai, que o Senhor nos ajude a continuar confiando no Senhor. E ainda, Senhor, que, ó Deus, em meio aos momentos difíceis da vida, que o Senhor nos ajude, Senhor, ainda que nesses tempos, continuar semeando a Tua palavra, continuar lançando a semente, continuarmos, Senhor, ainda que em meio ao choro, confiando no Senhor. Pois o Senhor diz que quem assim o faz, ó Deus, voltará com alegria colhendo os seus feixes. Senhor, nos ajuda a confiarmos em Ti, nos ajuda a entendermos que o Senhor é aquele que nos faz viver os Teus planos, os Teus sonhos e cumpre a Tua boa palavra sobre as nossas vidas, como fez com o povo de Israel. Que o Senhor abençoe os Teus filhos, abençoe esta igreja e nos ajude, ó Deus, a cada dia, Senhor, refletirmos sobre estas verdades, em nome de Jesus. Amém. Você recebeu os pedidos?